que é teu nome? Lucas. Quantos anos tu tens, Lucas? 6. E o que tu queres ser quando crescer? Professor de matemática. Professor de matemática? Que legal! Agora me dá um beijo. Aos 6 anos de idade, quando eu mal sabia ler, escrever e muito menos entender de tabuada, achava que o meu futuro estava decidido. Eu seria professor de matemática. Mas a vida adora refazer as contas. Ou é a gente que calcula errado desde o início. Corta pra mim aos 30. Troquei o giz pelo cartão de memória. Ao invés de resolver equações, tô aqui resolvendo treta na edição de um conteúdo pro Instagram. O que sobra dos nossos sonhos quando a gente cresce? Será que a vida, assim como um bom vídeo, precisa de muita alteração para fazer sentido? Pode não parecer, mas essa história não é só sobre mim, é também sobre você e aquele caos de fotos e vídeos na galeria do celular. Aquela infinita coleção de memes misturados com lembranças importantes e aquele pôr do sol inesquecível que você com certeza já esqueceu porque gravou, mas também não deleta por nada. Olha, de todas as invenções humanas, a câmera sempre me pareceu uma das mais fascinantes, junto do chuveiro elétrico e do micro-ondas. Logo abaixo deles, não muito longe nessa lista, vem a metáfora. Fila de mercado é igualzinho escolher uma carreira profissional. Às vezes a gente acha que dá tempo de trocar no meio do caminho e se arrepende, ou mesmo achando que a outra fila tá andando mais rápido, você fica ali na sua, encarando a sua decisão e aceitando o seu destino enquanto um pobre mortal que só quer comprar a sua coquinha gelada. Assim como a fila errada no mercado, às vezes a gente só percebe o erro quando já tá no caixa. O que é ter sucesso, sabe? O que é ser um sucesso hoje? Sabe aquelas músicas que a gente ama, mas quando precisa cantar desde o começo dá um branco? 10 anos sem ouvir ela, aí você ouve e de repente vem junto uma enxurrada de lembranças. Eu sinto isso com uma memória minha aos 4 anos. Eu tava na escolinha, fui morder uma maçã e caiu o meu primeiro dentinho. Acho que essa é a minha memória mais antiga na vida humana. Mas na vida online, qual o seu arquivo digital mais antigo? Então eu e meu irmão, a gente sente uma festa junina agora. São 12h11. Não é pra filmar agora! Tá, vai. Se tu estiver vendo esse vídeo no futuro, eu espero que as coisas já estejam um pouco diferentes. Aí, eu tenho a impressão que vai tudo bem. A primeira coisa que eu escrevi que eu gostaria que rolasse em 2017 foi aprender After Effects. Hoje em dia tava com bastante sol e a gente veio aqui pra cidade de Osório. Fica quanto tempo de Porto Alegre? 1 hora, talvez. Sem nenhum motivo específico, eu acumulei vários registros de praias ao longo da vida. Tem alguma coisa ali que eu acho que hipnotiza um pouco o olhar de todo mundo, mas pra que serve esse meu acervo? Parece um arsenal de armas secretas caso a natureza acabe e meus filhos não conheçam mar e areia. Eu só fiquei íntimo mesmo da praia e aprendi a nadar aos 20 e muitos anos, quando eu mudei para o Rio de Janeiro e aceitei que vídeo bonito não serviria de boia para me salvar. Acho que foi tão transformador quanto um dia ter aprendido a fazer malabarismo. Mesmo que a habilidade que eu domine seja limitada a 3 bolas, eu nunca consegui com 4.
Comecei a fazer malabarismo treinando com batatas da cozinha da minha avó. Enquanto ela cozinhava, eu ficava lá jogando batata pra cima. E muitas caíam no chão e quebravam. Mas foi assim que eu aprendi, então assim vocês podem começar também. E eu acho que às vezes a vida parece um pouco com esse malabarismo. E o problema é que impressiona só por 30 segundos. Porque depois as pessoas cansam e ficam esperando só pelo momento que você vai errar. Mas espero que vocês tentem e vocês consigam fazer isso. Nas exatas, 2 mais 2 sempre dá 4. E a beleza dela tá justamente nessa certeza. Na escola, o meu professor de matemática não deixava a gente só preencher com o resultado final. Tinha que ter o rascunho ali do cálculo mostrando como foi o seu pensamento. E fazendo mais uma metáfora, se você for bem esperto, às vezes tem mais de um jeito de chegar em um resultado na vida. Em outras não tem escapatória, só existe um único caminho, tem que lembrar e tem que usar aquela fórmula específica. E você não pode também só chegar de maluco na resposta sem saber como foi para lá. Um número sempre é uma resposta certa, enquanto uma imagem é sempre 1000 significados. Por mais que dê errado, e dependendo, o errado fica até mais bonito que o certo. Mas também é tudo ponto de vista, né? Por exemplo, quando um desconhecido numa viagem te pede ajuda para tirar uma foto. Ou quando você tá numa viagem e pede para um desconhecido tirar uma foto sua e de quem tá contigo. Aí ou você é daqueles que senta o dedo e tira o máximo de registros possível porque a pessoa com certeza vai gostar de um, ou você é daqueles poucos e bons que espera para tirar uma foto boa e otimizar a vida e a memória do celular de quem te pediu. Eu sou meio defensor da primeira opção, confesso, mas também eu sou suspeito para falar. Tem muita cidade no Brasil, tipo, sem água, sabe? Isso é muito mais sério. Se você pudesse voltar no tempo para registrar algum momento que deixou escapar e não gravou ou tirou foto, qual momento seria? Finalmente, graças a Deus, até que enfim, esse dia chegou. Com certeza você já viveu alguma coisa que não registrou por algum motivo específico do seu momento naquele dia, naquela hora, mas hoje gostaria muito de ter. A gente pensa em coisas grandiosas, mas às vezes os mais sutis e simples são os que mais nos atravessam, inclusive. E se a gente fosse obrigado, no fim da vida, a recontar a nossa história com base só no que a gente já gravou? Qual momento faltaria no seu acervo de imagens? Como pode um instante aparentemente comum adquirir uma importância tão imensurável com o passar do tempo? Por outro lado, algumas coisas são especiais justamente porque nunca foram registradas. Aí me diz como que a ausência de um registro pode tornar um momento ainda mais precioso? E o tempo tá aqui, passando entre nós, entre esse vídeo, essa tela, como uma maresia corroendo e enferrujando os metais. A gente pode até fechar os olhos e se concentrar ao máximo no aqui e no agora, mas o tempo sempre vai estar lá tirando 1% de nós, porque a gente vai voltar a abrir os olhos, e quando a gente abrir, vai ver que o tempo não parou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, será? 4, 3, 3,5, 2, 2,5, 1,5, 0, 0,25, 0, 0. São como fantasmas que nos visitam, às vezes a gente gosta, outras vezes não. É doido pensar como as memórias têm o poder de nos assombrar e o que isso significa sobre o que a gente escolhe lembrar e esquecer. Beleza, aí você decide que vai voltar no tempo sim para coletar esses momentos importantes. Mas em um deles descobre que o celular acabou a bateria. No outro tava numa tremedeira. No outro saiu tudo borrado, estourado, com o dedo na lente. Se eu voltasse pro começo dos 20, eu iria me encontrar fazendo vlog pro YouTube. Eu vou contar um segredo pra vocês. Como me achar num parque de diversão? Se tem uma coisa que eu curto muito fazer e eu não ia deixar de fazer em 2017, essa coisa é listinha de ano novo. Vocês podem gostar de Beatles e One Direction ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre a sensação de ter 21 anos, e eu acho incrível poder ter registros como esse ao longo da vida.
Vendo com 30, eu acho que até envelheceu bem. A vida aos 21 anos é bem diferente de como eu imaginava. Se eu pudesse conversar com o meu eu de 14 anos, eu diria para ter calma e paciência. Não fica procurando motivo para odiar o mundo. Aproveita bastante a companhia dos teus amigos. Também não fica se cobrando e achando que vai ter um grande emprego aos 21 anos, que vai ter o próprio negócio, que vai estar dirigindo ou que vai sair da casa dos pais. Agora faltam menos de 10 anos para os 30 e de novo eu crio uma enorme expectativa e coloco uma grande pressão no meu futuro. Um registro que nasceu comigo e é tão velho quanto eu é essa crônica do meu avô no jornal Correio Rural. Ele fala sobre o clima político tenso que estava nas eleições do Rio Grande do Sul em novembro de 94 e como o barulho das ruas se misturava com o barulho do meu choro na maternidade. Um momento da história. Nasceu o Lucas, no dia 14 de novembro, véspera da grande decisão entre Brito e Olívio. As bandeiras agitadas a cada esquina, o desaforo contido em nome da democracia, os carros que vêm e vão buzinando. Silêncio. É proibido buzinar em frente ao hospital, mesmo porque o Lucas nasceu e não pode ser incomodado. O choro frenético dos fãs pelos seus ídolos políticos. O choro delicioso de um nenê que chega pedindo licença para ocupar seu lugar no mundo. Lucas nasceu. Está chegando para a vida, no momento histórico para o Rio Grande do Sul. Lá em 2010, quando Lucas tiver 16 anos, quando estiver entendendo de política e já possa ter seu título de eleitor, poderá ler nos jornais de hoje, empoeirados, em alguma estante de biblioteca, as notícias que marcaram o dia de seu nascimento. No outro século, só Lucas poderá contar o momento histórico de sua época. Lucas nasceu, 14 de novembro. Houve luta política pelo poder. Já estava esquecendo de dizer. Lucas é meu neto, o primeiro neto, um momento histórico, não é? Esse vídeo eu reencontrei sem querer durante a pesquisa para esse curta. Meu avô é uma das cicatrizes dos meus 20. Depois desse dia, ele viveu só mais uns 5 anos. Ainda bem que eu pude gravar ele lendo a sua crônica para mim. E esse é o grande poder dos registros. Tudo bem que eu não virei professor de matemática, mas de alguma forma eu virei professor de outras coisas. E nesse tempo, para todo mundo existe um espaço de descobertas, um espaço para improvisar. A mágica acontece quando a gente entende que algumas cenas, mesmo que cortadas, sempre vão fazer parte da gente, do filme da nossa vida. É como se o motivo em registrar fosse apenas gravar, não para postar, mas para lembrar que de alguma forma a gente realmente viveu.